Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus para todos os meus amados irmãos. Graça e paz para você que está assistindo este vídeo, acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar um novo livro. Já lemos 2 livros do Velho Testamento, Gênesis e Êxodo. Lemos um livro do Novo Testamento, Mateus, e agora voltamos para ler mais 2 livros do Velho Testamento, que serão Levítico e Números. E assim sucessivamente vamos lendo 2 livros do Velho Testamento e um livro do Novo até lermos a Bíblia toda. E você é convidado a acompanhar esta leitura diariamente para fazer a leitura da Bíblia toda. Nós lemos e fazemos algumas considerações. Peço a você que deixe um like nesse vídeo para impulsioná-lo aí na plataforma, né, para que tenha mais alcance, ok? Vamos então à leitura do primeiro capítulo do livro de Levítico, que diz: Da tenda do encontro o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito, ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Ele compõe os 5 primeiros livros, que são chamados de Torá ou Lei de Moisés. É atribuído a Moisés a autoria desse livro, né? E ele tem esse nome porque ele traz instruções para os levitas. Quem são os levitas? Eles são os descendentes de Levi, o terceiro filho de Jacó. Jacó teve os 3 primeiros filhos, Rúben, Simeão e Levi. Levi foi o patriarca daquela tribo, que eram 12 tribos, e dessa tribo nasceram Arão e Moisés e Miriam. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito, e Arão foi escolhido para ser
Arão e seus filhos escolhidos para ser o sumo sacerdote e a família sacerdotal. Os demais levitas da tribo foram escolhidos para trabalharem na tenda, no que era o templo móvel, posteriormente no templo de Salomão. Davi os dividiu como equipes de músicos e cantores. Eles trabalhavam inclusive na montagem, desmontagem, transporte e nova montagem da tenda durante a peregrinação entre o Egito, na verdade entre o Monte Sinai e Canaã. Era a tribo de Levi. Mas Arão era o sumo sacerdote e sempre o sumo sacerdote deveria ser uma sucessão entre os filhos de Arão. Eu ia dizendo Abraão. Então, esse livro leva esse nome Levítico porque tem as instruções do trabalho para a tribo de Levi, que era a tribo responsável pelo templo e pelo culto ao Senhor, era a tribo sacerdotal. Ficou claro? Comente aí, qualquer dúvida deixa nos comentários. Vamos a algumas considerações sobre esse primeiro capítulo. Versículo 1. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas. Ele vai dar instrução para todo o povo de Israel. Quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado do rebanho de ovelhas. Olha as instruções. Ele vai dar instruções sobre 3 tipos de animal que era oferecido em holocausto a Deus. Já quero antecipar que estes animais representam o sacrifício de Jesus na cruz. E aí ele é dito, versículo 3, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Veja bem, o animal, primeiro animal que ele fala é o animal do gado, boi, novilho, na verdade, né? E aí era uma coisa que as pessoas tinham melhor condição, é que poderiam oferecer um boi em sacrifício. Os outros animais vêm numa sequência para representar, para permitir que pessoas de menor condição financeira pudessem também oferecer holocaustos ao Senhor, já que eu vou mostrar isso. E a primeira orientação no versículo 3 é que deveria ser o macho sem defeito. Não podia ter defeito porque, como eu disse, ele representava o sacrifício de Cristo que morreu sem pecado por nós. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro. Agora a gente entende que anteriormente Moisés havia armado uma tenda, aparentemente uma tenda normal, fora do acampamento, que era chamada a tenda do encontro, onde Moisés então se encontrava com Deus e de lá ele julgava as causas do povo. Agora dá a entender que a tenda é o templo que é construído no centro que é montada no centro do acampamento. E agora Deus fala com Moisés e orienta, ele fala da tenda do encontro, que parece uma referência ao próprio templo, né? Que era onde era oferecido o culto a Deus, e ele dá essas instruções. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. O sacrifício, o verdadeiro sacrifício aceito pelo Senhor é o sacrifício de Cristo. Inclusive o Novo Testamento nos ensina que todos os nossos sacrifícios, inclusive o sacrifício de nós mesmos, deve ser apresentado a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o filtro perfeito que filtra o oferecimento, o sacrifício de nós mesmos a Deus e torna o nosso sacrifício aceitável a Deus. Porque nós somos pecadores. Então, nossos sacrifícios seriam teoricamente contaminados pelos nossos pecados, mas o sacrifício de Cristo em nosso lugar purifica os nossos pecados e torna o nosso sacrifício ou o sacrifício de nós mesmos aceitáveis a Deus. Tá entendendo?
Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários a pergunta e a gente vai esclarecendo. Versículo 4, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. O animal morto representava a pessoa que o estava oferecendo. Cristo morto na cruz representa a nossa morte em oferta e sacrifício a Deus. O fato de colocar a mão sobre a cabeça do animal representava a transferência da minha vida para a vida do animal que era sacrificado em meu lugar. No holocausto oferecido pela culpa de algum pecado, a pessoa colocava a mão na cabeça do animal, nós vamos ver isso na leitura de Levítico. E ele confessava o seu pecado. Simbolicamente, o pecado da pessoa estava sendo transferido para o animal morrer no lugar da pessoa, assim como o nosso Jesus tomou os nossos pecados e deu a sua vida na cruz em nosso lugar. Eu espero que essa leitura de Levítico seja esclarecedora para você. Então a gente lê Levítico e vê isso aqui como uma história e não entende o real significado de cada detalhe desse. Verso 5. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar. Cristo, o animal aqui era oferecido perante o Senhor, porque Cristo foi oferecido em sacrifício a Deus em nosso lugar. E ele diz, verso 6, depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços, então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Então, queimar o animal morto representava o sacrifício que Cristo, matar o animal, esquartejar o animal, queimar o animal, representava o sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. Verso 10. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. Primeiro, se fosse um boi, um novilho, que era mais caro, nem todo mundo tinha condição de oferecer. Agora ele fala do rebanho, de cordeiros, o filhote da ovelha. E aí, novamente, diz que ele tem que ser macho, sem defeito. Isso aqui, para quem não tinha condição de oferecer um boi, poderia oferecer um cordeiro, que era mais barato, mais acessível. Mas, ao mesmo tempo, tinha que ser macho, sem defeito. Representava o sacrifício de Cristo, que sem defeito, sem pecado, foi oferecido em nosso lugar. Aí vem todo o ritual. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão, e aí de novo, perante o Senhor, porque é uma oferta, um sacrifício feito a Deus. O sacrifício de Cristo foi feito a Deus, em nosso lugar. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. O sacerdote era quem fazia este sacrifício. A pessoa levava, participava do ritual, mas quem oferecia era o sacerdote. O nosso sacerdote, tanto quanto o nosso sacrifício, é Cristo. Foi Cristo quem ofereceu a si mesmo em sacrifício a Deus. Verso 12. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. A mesma sequência feita com o novilho, lá nos versos de 3 a 9. Verso 13. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, o sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. O lavar algumas partes com água representava a purificação do holocausto completamente, do sacrifício completamente, né? É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. É aroma, como se diz,
sentisse o cheiro daquele sacrifício, um cheiro bom, um cheiro agradável. Só o sacrifício de Cristo foi puro o suficiente, sem pecado, para ser um cheiro agradável ao Senhor. Então, cada sacrifício desse representava o sacrifício de Cristo feito na cruz em nosso lugar. Versículo 14. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sujeito não tinha condições de comprar um boi, o sujeito não tinha condições de comprar um cordeiro, então ele podia armar uma arapuca, um alçapão lá e pegar uma rolinha ou um pombinho e oferecer em sacrifício ao Senhor. Então era essa variedade aqui era para permitir que qualquer pessoa pudesse oferecer um sacrifício ao Senhor. O acesso à presença do Senhor está acessível a todos. Jesus se ofereceu na cruz gratuitamente em nosso lugar. O preço quem pagou foi ele, um preço que só ele podia pagar. Versículo 15. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Por que derramar o sangue? E aí já vimos essa questão do sangue nos sacrifícios anteriores. O sangue representava o sangue de Jesus derramado na cruz em nosso lugar, que a Bíblia diz que nos purifica de todo o pecado. Verso 16. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas sem dividi-la totalmente, e então o sacerdote a queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Todos eram aceitos de acordo com a condição de cada um. E aí nós vamos continuar a leitura, e nós vamos ver na continuidade de Levítico uma variedade de sacrifícios que eram feitos por vários motivos. Às vezes a pessoa pecava inconscientemente, havia sacrifício específico para isso. Às vezes a pessoa pecava conscientemente, havia sacrifício específico para isso. Às vezes a pessoa queria apenas oferecer uma oferta a Deus voluntariamente, havia sacrifícios específicos para isso. Às vezes a pessoa ficava impura por tocar em alguma coisa impura, e aí tem toda uma especificação de sacrifícios que eram feitos para estas situações. A mulher, após o seu ciclo menstrual ou após o parto, ela cumpria lá um período de purificação e um ritual de purificação, e havia sacrifícios feitos especificamente para isso. Então nós vamos ver toda esta série de sacrifícios, lembrando, todos eles representam o sacrifício de Cristo feito na cruz em nosso lugar. Qualquer dúvida você vai deixando aí nos comentários e a gente vai procurando esclarecer, explicar, tá bom? Se você concorda com as nossas explicações, se ela é esclarecedora para você, comente. Se discorda, comente também. Se puder compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas demais redes sociais, grupos familiares, grupos de amigos, grupos de irmão da igreja, faça isso para a gente divulgando a palavra de Deus, tá bom? E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no nosso canal, nós convidamos. Se gosta desse conteúdo, quer continuar acompanhando, se inscreva no nosso canal, dê-nos esta força. Eu dou sempre as boas-vindas, eu vejo que dia por dia vai se acrescentando alguém na inscrição no canal, e nós agradecemos a cada um que está se inscrevendo, que esperamos, oramos ao Senhor para que seja abençoadora a palavra para o seu coração, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor, por mais um dia que nos é acrescentado, por mais uma noite de paz que tivemos, pela nova oportunidade neste novo dia, ter novas realizações, ter novas experiências, novos aprendizados. Muito obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, por acordar com saúde, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela proteção com que nos tem cercado, pela direção que tem dado às nossas vidas, pela provisão que tem suprido a nossa mesa.
Louvado seja o seu santo nome. Obrigado por poder começar esse novo dia lendo a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que nos ensina, ó Deus, como andar com o Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos que está orando comigo nesta hora, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor se manifeste com graça, abençoando cada lar, que cada lar seja um lugar de amor, alegria, paz do Espírito Santo. Se algum lar tem sido marcado por divisões, por briga, desentendimentos entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, meu Deus, desfaça todo conflito, estabeleça a paz em cada lar, o amor, a harmonia, a compreensão, a paciência, a humildade. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor esteja curando cada pessoa, curando o espírito, a alma e o corpo. Ó Deus, aqueles que estão enfermos em casa, nos hospitais, nas UTIs, aqueles que estão desenganados pelos médicos, visita, faça milagres a favor do seu povo. Ó Deus, toca com o seu toque curador. Se o Senhor quer usar os médicos, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas, seja feita a sua vontade. Ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Se alguém está desempregado, abre portas de emprego, meu Pai, para que todos tenham o trabalho digno com que ganhe o sustento da sua família. Se alguém está endividado, em dificuldades financeiras, dá sabedoria na administração dos recursos que o Senhor lhes tem confiado, ou dá também soluções financeiras que permita a cada um gerenciar bem seus recursos para que tenha uma vida de prosperidade, de liberdade financeira, em nome de Jesus. Ó Pai maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, para que cada um seja a bênção do Senhor por onde for nesse dia, na vida das pessoas que cruzarem o nosso caminho, que nós possamos abençoá-los com o Evangelho de Jesus Cristo, a luz da sua palavra. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao sacrifício do seu Filho feito na cruz em nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus maravilhoso, a maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo nosso Senhor, que vivamos esse dia para a honra, glória e louvor do seu santo nome, é a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui dando continuidade à leitura do livro de Levítico. Um grande abraço a todos.